Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto. Está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina, episódio 63. Avise seu filho que ele é homem. Esse episódio ele é uma sequência de 3 episódios. Já teve o primeiro que foi lançado em julho de 2022, quase 3 anos atrás, quase 4 anos atrás. E o tema era Avise seu filho que ele é pobre. Foi o episódio 52 e hoje o 63 a gente vai falar Avise seu filho que ele é homem. Vamos falar sobre masculinidade. Eu já adianto que vai ser um tema um pouquinho mais complexo, polêmico. Não é apenas sobre identidade de gênero e orientação sexual, não é um tema militante de mimimi, não é um tema também para trazer assuntos de moralidade ou de doutrinação. Vai ser um episódio bem tranquilo. Inclusive, antes de gravar, eu ouvi novamente o episódio 52, falando sobre pobreza, e vai seguir a mesma linha. Eu até achei interessante que eu usei coisas lá que eu nem lembrava. E hoje, para não demorar muito, porque vai ter bastante reflexão, vamos começar logo então. Para falar sobre isso, né, sobre avisar o filho que ele é homem, a gente precisa entender o que é ser homem. A gente sabe que existe essa divisão da bigeneridade, né, entre homem e mulher, macho e fêmea. Isso sempre existiu e sempre vai existir, apesar de haver uma discussão sobre gênero bem aprofundada hoje em dia. Mas vamos tentar entender direito o que é ser homem, para poder avisar, né, o nosso filho sobre isso, que ele é homem ou que ele é mulher no caso. O assunto ele vai falar sobre masculinidade porque é o meu local de fala. Eu sou homem, então posso falar sobre isso. Não posso falar sobre as mulheres, sobre a feminilidade. Então vamos lá falar sobre isso. Partindo do pressuposto de que o homem, ele é homem já desde a barriga da mãe. Por quê? Porque na ultrassom já existe essa possibilidade de identificar o sexo do bebê. Então, normalmente, as pessoas, antes de nascer, já são identificadas como menino ou menina. Então, assim, antes de realmente vir ao mundo, de estrear na existência dele, ele já é identificado pelo gênero, menino ou menina. Claro que também, às vezes existe, né? Antes existia muito essa confusão. Hoje em dia eu acho que com o avanço dos exames já é mais seguro. Mas existia essa confusão que às vezes era identificado na ultrassom durante o pré-natal com o gênero, e quando nascia descobriam que na verdade houve um equívoco, que era o sexo oposto. Achavam que era um menino, aí nasceu, viram que era uma menina ou vice-versa. Só que assim, o que a lei fala sobre a identidade de gênero e essa classificação natal? Segundo a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973, no artigo 54, fala assim, que o assento do nascimento conterá o sexo do nascituro. Ou seja, pela lei é obrigado na certidão de nascimento vir identificado qual é o gênero do bebê que acabou de nascer. Então, nasce, é igual quando a gente vai olhar um filhotinho de gato, assim, vira de cabeça para baixo, né, para olhar a genitália, e aí já identifica, é macho ou fêmea. É praticamente a mesma coisa que acontece com os seres humanos. Olha o órgão genital e a partir disso identifica, né, se tem um pênis é um menino, se tem vagina é uma menina. Então, é essa a lógica. E a partir desses exames vai ser constatado também na certidão de nascimento, que é esse registro oficial pela lei. Então, pela lei, a criança ela já é identificada como menino ou menina, macho, fêmea, homem ou mulher. E eu quero trazer aqui também dois conceitos que, para muitas pessoas, eu sei que ainda é confuso, principalmente tem pessoas que fogem desse assunto, mas é importante a gente entender porque hoje em dia, até quando a gente vai se cadastrar em algum processo seletivo ou algum cadastro mesmo de órgão, alguma coisa assim, eles já pedem esse registro mais específico sobre identidade de gênero. E também, às vezes, sobre orientação sexual. Está sendo cada vez mais frequente nesse tipo de cadastro. Então, para quem não entende, eu vou explicar qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Para explicar a identidade de gênero, a gente precisa realmente entender essa bigeneridade entre homem e mulher. Só que assim, existem os homens e mulheres cis e os homens e mulheres trans. É importante saber isso porque realmente
Hoje em dia tu vai preencher um cadastro, ele vai perguntar com qual gênero você se identifica, como homem cis ou homem trans, falando a partir do meu caso. Eu sou o homem cis. Por quê? Porque eu nasci identificado como homem e eu me reconheço como um homem. Então, baseado no meu nas minhas informações biológicas, é a minha identificação e a minha autodeclaração também social. Eu nasci identificado como homem e eu me considero um homem, então isso faz de mim um homem cis. E a mesma coisa para a mulher que nasce identificada como uma menina e cresce, continua se identificando como uma menina, como uma mulher, ela é uma mulher cis. E o que é o trans? É o contrário. A pessoa que nasceu, pelo que a gente falou, né, sobre a lei de registro público, foi cadastrada como mulher porque nasceu com sexo feminino, só que depois ela percebe que ela, na verdade, ela se entende como um homem. Então ela passa a ser um homem trans. E o contrário também vale. A pessoa nasceu como homem, baseado no biológico, né? E aí, a passar da vida, se identificou como uma mulher. E aí vai se autodeclarar mulher, então logo vai passar a ser uma mulher trans. Essa é a diferença. Isso vem do latim, esses prefixos de cis e trans, que é usado na biologia, né, para classificar moléculas, essas coisas assim. Até existe a gordura trans, gordura cis. E esse prefixo foi também adotado pelas ciências sociais, justamente para categorizar essas formas de identidade de gênero, para não tratar aquelas pessoas que não são trans como se não fosse normal, ou se não fosse o não trans como um padrão único. Então existe esse uso agora desse prefixo para separar. Então você já sabe, o cis significa cisgênero, que se identifica como o gênero biológico que nasceu, e o trans é aquele que entende que é diferente. Então foi identificado como menino, mas se entende como mulher, então o que vale hoje em dia é a autodeclaração, não apenas o que a biologia diz. Mas e pela lei, existe diferença entre homem e mulher? Na verdade, como ser humano, como cidadão, não. A Constituição, ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas só que assim, a própria lei ela vai trazer distinções protetivas e deveres específicos para quem se identifica como homem ou como mulher. Então, baseado nisso, até hoje em dia existe também esse reconhecimento da pessoa trans como homem ou mulher, então ele passa a exercer os direitos e deveres de homem e mulher. Então, por exemplo, no alistamento militar obrigatório, todo brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino, ele é obrigado a se alistar no ano que completa 18 anos. Então, assim, pela lei, o homem ele é obrigado. A mulher ela pode também se alistar, mas não é obrigatório para a mulher. E, por exemplo, na Previdência Social, existem critérios específicos para homem e para mulher, que também vai variar de idade, tempo de contribuição, isso tudo baseado no gênero. Então, assim, pela lei são iguais, né? Homens e mulheres são iguais nos direitos e obrigações, mas também em alguns casos existe algumas particularidades assim de separação. Pela lei a gente conseguiu entender, né? O que é ser homem, esse ser portador de direitos e deveres, obrigações, que é amparado pela lei como um resguardo, mas no geral, assim, a lei ela trata como ser humano. Então não existe um papel social do homem e um papel social da mulher pela lei. Tipo assim, é todo mundo igual, todo mundo tem que cumprir a lei. E você sabia que, por exemplo, no mercado de trabalho, não existe hoje no Brasil nenhum cargo que é exclusivo para homem e nem cargo que é exclusivo para mulher? É claro que existe, né? Cargos que são predominantemente ocupados por homens e outros que são ocupados por mulheres. Mas, por exemplo, pela lei, o que mais tinha assim uma restrição eram as Forças Armadas e a polícia, que eram cargos de combate assim, né, que antes era entendido que o homem tinha que ocupar esses cargos. Só que hoje em dia a mulher ela pode ocupar praticamente todos os cargos de Forças Armadas e de polícia. Ainda é algo recente, a gente tem caminhado nessa discussão, né, de igualdade de gênero e tal, mas no geral a lei ela não especifica nenhum cargo, muito pelo contrário, ainda proíbe que tenha determinação, né, por conta de gênero para algumas funções. Então, por mais que ainda exista a predominância de homem num cargo, de mulher em outro cargo,
pela lei, qualquer um pode ocupar qualquer cargo. Existe esses direitos iguais para ambos os gêneros, né? Agora, bora entrar num conceito um pouco mais pessoal, que é sobre a família. A gente vai falar sobre o papel do homem na família, já que pela lei não existe separação. E na família, será que existe? Bom, vamos lá. Antigamente existia um conceito chamado pátrio poder. Eu não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia, vim conhecer agora quando eu fui montar o roteiro desse episódio. O pátrio poder, ele é um conceito jurídico que é antigo já. Ele definia o poder absoluto e autoridade legal que o pai, no caso o homem, né, exercia sobre os filhos e historicamente também sobre os bens e a própria esposa dentro do núcleo familiar. Então, pela lei, realmente o homem ele tinha poder sobre tudo, sobre a família, sobre a casa, sobre os bens, e era exclusivamente dele. Era um poder absoluto e uma autoridade que era legalizada. E quando foi que isso mudou? Em 1988, com a promulgação da nova Constituição, né, que é vigente hoje em dia no Brasil. Porque esse código de 1916, antes da mudança, ele colocava o homem, através desse pátrio poder, como chefe da sociedade conjugal e o principal responsável pelo sustento material. Hoje em dia, a partir da Constituição de 88, o que a lei vai determinar? Ela determina que ambos devem contribuir para despesas do lar proporcionalmente aos seus rendimentos e bens. Ou seja, homens e mulheres também têm direitos iguais dentro da família, dentro do casamento. Por quê? Porque a lei agora passa a unificar isso. Então, sim, pela lei, homens e mulheres são iguais dentro do seu gênero, são iguais dentro do mercado de trabalho e são iguais dentro do casamento, dentro da família. Não existe uma separação de papéis. E aonde é que vai entrar essa separação de papel? Por que existe homem e mulher? Será que é só pela biologia? Para explicar quem é que tem um órgão e quem tem outro tipo de órgão? Não necessariamente. Aqui a gente vai entrar em algo que é um pouco mais complexo, porque a lei ela é absoluta, né? Apesar de ter algumas coisas que são complexas, a lei ela é simplesmente o que é. Ela está no papel e tem que valer, até que haja uma discussão e surjam novas leis, como acontece o tempo todo. Mas aonde é que está essa mudança? Na cultura. Por quê? Porque dependendo da criação, do contexto, até da religião, vai existir uma separação entre gêneros, já que a lei não distingue. Socialmente a gente sabe que existe essa separação. E o cristianismo, hoje em dia a gente sabe que ele é um dos movimentos mais fortes no Brasil. A gente tem isso na política, né? O conservadorismo, que vai trazer essa questão da família, do papel do homem e da mulher muito latente. E é realmente bem complexo se a gente for sair da esfera legal, se a gente for sair da lei. Existe na sociedade uma construção que aí entra a polêmica. Por quê? Porque alguns acham que o homem tem que ser de tal forma e outros acham que tem que ser de outra forma e por aí vai. Só que o que o cristianismo fala sobre a masculinidade? Antes de entrar nesse assunto, eu só vou deixar claro aqui também que eu fiz uma pesquisa no Instagram e a segunda parte desse episódio eu vou trazer essa pesquisa. Vou trazer os dados dela e para terminar agora, eu vou falar o que o cristianismo fala sobre o homem. Em Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, é onde vai falar sobre a criação. Pelo cristianismo, Deus ele é o criador de tudo. Então, a gente parte dessa linha de estudo, né, dessa teoria do criacionismo. E aí, quando Deus ele cria o homem, a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 1, que fala assim, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, assim, a gente vê aqui que existe essa criação direta de Deus criar o homem. Qual é a referência? Ele próprio, o próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. E aí aqui a gente já percebe também que existe uma delegação de função, né? O homem ele vai dominar sobre todas as criaturas.
e sobre a terra. E aí a gente percebe também ainda no capítulo primeiro, que existe uma outra discussão. Não, na verdade no capítulo 2, que diz assim no versículo 15: E tomou Deus, o Senhor, e pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não vou entrar no assunto sobre o papel da mulher e a criação da Eva, mas a história eu acho que é do senso comum, todo mundo sabe que Deus criou Adão e Eva e por aí vai. Eu quero me atentar a esse primeiro passo aqui, é onde existe o primeiro homem da história. E qual é o objetivo dele, né? A gente percebe que nesse contexto aqui da criação, Deus ele estava criando tudo, o universo, os seres e tal, e ele cria o homem para ter essa participação de interação com essa criação. Então o homem ele nasce não simplesmente para existir, assim como os animais que estão lá. O homem ele tem uma função que reinar sobre esses animais, né? Para usar essa responsabilidade de dominar sobre a criação. Só que se a gente for ver também no capítulo primeiro, quando ele ordena para Eva sobre a multiplicação e para encher a terra, se multiplicar, ele fala isso para Adão e para Eva. E aí ele fala frutificar e encher a terra, e também fala sobre essa dominação novamente sobre a criação. Então isso ele fala para os dois. E a gente percebe que existe também esse complemento, né? Não é específico do homem. Ele fala para os dois, para o homem e para a mulher, que ele criou sobre isso. Mas como Adão foi o primeiro a ser criado, então ele teve, primeiramente, essa ordenança. Ele teve essa responsabilidade. Depois que Eva chegou, acabou que ela também é incumbida disso, até porque, no caso da multiplicação, precisaria dela, né? Não tinha como o Adão fazer isso sozinho. E a gente percebe que existe algo bem, bem simples mesmo. Ele criou o homem e a mulher, deu essa função de dominar sobre os seres e colocou eles no jardim. Aí no caso do jardim já era uma função também específica, que eles tinham que lavrar e guardar o jardim, com a única regra de não comer do fruto e tal, mas isso não vem ao caso para esse tema. Então assim, a Bíblia ela é bem clara nesse começo, falando sobre o papel do homem, da mulher. Só que conforme a história vai caminhando, a cultura ela vai interferir em como que esse homem vai ser visto também em outros papéis. Então a gente vai até chegar no dia de hoje, né, no século XXI, no Brasil, tem muitas mudanças. Então aquilo que Deus talvez propôs para Adão não é aquilo que o cristianismo propõe hoje para o homem. Existem várias outras funções e até mesmo de comportamento, de regra, de coisas bem, bem simples mesmo, bem superficial. E existe uma separação tão grande que é como se aquilo que Deus fez no jardim e mandou os dois fazerem, aquilo que a lei hoje coloca como direitos iguais, é como se fosse algo muito grave para o cristianismo, para o conservadorismo, que o homem ele tem que ser muito bem delimitado e a mulher tem que ser muito bem delimitada. E, e tem até mesmo dentro da própria religião, existem controvérsias, porque tem pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, por exemplo, na questão da família, né? Tem pessoas que acham que só o homem tem que ser o provedor material, e tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que o homem ele tem que ter uma participação mínima na criação dos filhos, que é mais responsabilidade da mulher, ter esse papel na educação, na participação do dia a dia das crianças, e outros acham que não, que o pai também tem que participar, enfim. Isso é uma discussão muito complexa, que não vale a pena entrar. Mas baseado nessa dúvida, eu perguntei lá no meu Instagram pessoal, em março, porque eu queria lançar esse episódio na semana do mês das mulheres, né, que é março. Que eu queria falar sobre essa questão de gênero, porque eu acho que é importante falar sobre isso. E eu fiz uma pesquisa, eu perguntei, no geral, o que que você acha que todo homem deveria saber? E essa pergunta, eu coloquei lá uma observação que eu queria que só mulheres respondessem. Eu queria que as mulheres respondessem o que que ela acha que todo homem deveria saber.
Eu acho curioso porque alguns homens também responderam a pergunta, independente de ter a restrição lá. Mas foi legal eles terem respondido, porque isso me trouxe um dado que eu não esperava. O que que eu percebi? Que todas as mulheres, elas responderam coisas ligadas a comportamento, e todos os homens responderam coisas ligadas a habilidades. Por exemplo, o que que você acha que todo homem deveria saber? Para as mulheres, os homens eles deveriam saber a ser romântico, a saber tudo que uma mulher sabe, a saber que elas nem sempre vão estar disponíveis na hora que eles quiserem, ou seja, sobre comportamento. Já os homens, o que que eles responderam? O que que você acha que todo homem deveria saber? Os homens responderam: arte marcial, noção de finanças, marketing pessoal, falar outra língua, tocar um instrumento, sobre gestão de tempo. Ou seja, para os homens, o que é importante para um homem saber são coisas de habilidade, são coisas práticas. E já para a mulher já é mais abstrato, está ligado ao comportamento. E isso é interessante, porque realmente existe uma expectativa diferente sobre os gêneros. Então, assim como a gente fala sobre o papel que é definido para o homem, o papel que é definido para a mulher, existe uma expectativa de um gênero para o outro. O que que o homem espera de uma mulher, o que que a mulher espera de um homem, não apenas da sociedade como um todo, mas pessoalmente mesmo. E isso a gente percebe muito quando as pessoas estão buscando um parceiro, né, para viver. Porque muitas das vezes a pessoa tem uma lista, tem o seu critério. Ah, eu quero, para eu me casar, para me relacionar, eu quero uma pessoa que seja desse jeito, e aí tem lá os seus tópicos. E para outros não, para outros são mais abertos, mas no geral todo mundo tem. Mesmo que inconscientemente as pessoas sabem o que que elas querem e o que que elas não querem. O que que elas podem abrir mão, o que que elas não abrem mão. Tipo, eu quero que seja uma pessoa fiel, honesta. Então, se a pessoa mentir, se a pessoa não conseguir se relacionar só com ela, então para ela não vale a pena aquele relacionamento. Então, são critérios que vão afetar individualmente cada um, né? E realmente a gente percebe que existe essa separação, não apenas porque o homem ele tem uma expectativa sobre o seu papel na sociedade, mas porque realmente existe esse essa pressão mesmo para o homem agir de determinada forma, e às vezes o homem ele nem sabe de onde vem isso, nem qual é o objetivo disso. Ele só participa desse ciclo. Ele só reproduz o que é ser homem, muitas vezes sem saber o que é ser homem. E já partindo aqui para a conclusão, o que que eu entendo e o que que eu acho que é importante a gente ensinar para nossas crianças é em relação a gênero, né? O que que a gente precisa ensinar para os nossos meninos sobre ele avisar para ele que ele é um homem. Para usar de referência, tem outro texto da Bíblia que fala lá em 1 Coríntios 13:11, que é uma carta que Paulo escreveu para a galera lá de Corinto. E o que que ele fala? No versículo 11 ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, Paulo ele coloca essa separação bem certa, né, do que é um menino e o que é um homem. Então, as coisas de menino, elas têm que ficar na infância. Quando se torna homem, tem que abandonar tudo aquilo que é de menino. E aqui é uma chave para o que eu acho que a gente precisa ensinar. Porque, pela lei, não existe separação. Todos são seres humanos, têm direitos e deveres iguais. Só que, assim, socialmente existe essa separação. E eu acho que uma coisa que é muito importante da gente ensinar é sobre responsabilidade. Por quê? Porque o homem, ele fala muito sobre isso, né? Sobre ser chefe, sobre ser líder, sobre ser o responsável pela casa. E desde criança a gente já pode ensinar para o homem que, independente disso, dos papéis que ele vai ocupar, ele precisa ser um ser responsável. Também vale para as mulheres, né? Então a responsabilidade eu vejo como algo muito determinado. Assim como Deus mesmo, lá no começo, ele já deu para Adão responsabilidades, eu acho que isso é importante para a gente construir um bom homem, é criar esse senso de que ele precisa ter
responsabilidades e arcar com elas. Então, assim, criança deve, né, pela lei, né, não deveria trabalhar, tem que estudar, tem direito à educação e tal. Mas, assim, a gente está falando em micro responsabilidades. Então, a gente colocar desafios, colocar limitações e responsabilidades para o menino dentro da capacidade dele de executar, isso vai criar nele esse senso de responsabilidade. Então, quando chegar o momento em que ele se tornar homem, ele já vai ter como característica dele essa maturidade mesmo de ter um desafio, de ter uma responsabilidade e cumprir com ela, e honrar com ela. Então eu acho que isso é algo que tem que ser ensinado para os meninos. Outra coisa é o respeito, né? Porque como a gente viu, existiu já essa supervalorização do homem. Só que hoje em dia a lei ela iguala o homem à mulher. Então assim, o homem ele não é melhor que a mulher. E isso a gente precisa enraizar na mente dos meninos, para que eles entendam que eles têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Porque a lei ela assegura para as mulheres isso. Então não adianta o homem querer impor um lugar de destaque porque socialmente ele é igual à mulher. E isso eu não vejo como uma desvantagem, não. Eu vejo como uma vantagem. Porque existe uma pressão quando tu se coloca como, por exemplo, o único provedor, o único a dar segurança, o único a falar, a responder pela família. Tudo isso traz uma carga sobre o homem que talvez não seja necessária. Porque se ele dividir com a mulher, os dois podem, junto, fazer essa equipe, né? Essa função. Então tem muitas coisas que realmente para o homem é mais vantajoso ele se afastar dessa cultura assim machista, patriarcal e, e realmente dividir com a mulher. Mas isso também é uma discussão um pouco mais profunda que não vem aqui agora, né, ao caso aprofundar. Mas assim, no geral, é o homem, o menino entender que como homem ele precisa respeitar o diferente, ou seja, as mulheres. Assim como a gente é ensinado a respeitar as pessoas mais velhas, a respeitar os nossos pais, nossos tios, nossos avós, eles precisam aprender a respeitar todo mundo. Os professores, os irmãos, as pessoas mais novas, mais velhas e principalmente o outro gênero. Porque assim, o terceiro ponto que eu acho é reconhecer os privilégios. Como homem, existem ainda muitos privilégios justamente por conta dessa herança legislativa, né? A gente hoje em dia tem essa mudança na lei que iguala o homem à mulher. Só que se a gente for parar para fazer os cálculos, essa Constituição ela é de 1988. Ou seja, se a gente fizer o cálculo, 2016 menos 1988 dá 38. Então, a lei que iguala o homem à mulher em vários aspectos, ela é novinha, ela tem 38 anos. Ou seja, quando a minha mãe nasceu, ainda existia a lei que dizia que ela era inferior ao homem, em que ela não tinha papel sobre os filhos dela, que ela não tinha alguns direitos. Então, assim, eu tô falando de muito recente. E tem vários outros direitos que as mulheres conseguiram há menos tempo ainda, há pouco tempo. E outros que elas ainda estão lutando para conseguir. Mas, assim, quando a gente fala de algo recente, a gente ainda fala de um processo de adaptação. Ou seja, tiveram muitos homens que têm mais de 38 anos que para eles foram criados baseado numa lei que para eles era dado outro tipo de papel, outro tipo de privilégios. Então, quando a lei tira isso deles, para muitos não existe uma aceitação. E muito como a gente fala de cultura, muitas pessoas elas foram criadas pelos seus pais e seus avós baseado no que a lei da época deles pregava. Então, hoje em dia, a gente tem também essa responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam que a gente vive um outro tempo. Não é porque é um tempo moderno, não é porque a cultura mudou e radicalizou, é porque a própria lei ela se adaptou. Então a gente precisa entender que para ser um homem ele precisa cumprir a lei. E para cumprir a lei ele precisa entender que existe essa, essas mudanças, que o homem ele não é melhor que a mulher e tem direitos iguais. E os privilégios eles ainda existem, justamente por conta dessa herança social.
Então, hoje em dia, a gente percebe que o homem ainda tem, por exemplo, privilégio para alguns cargos, ainda tem salários superiores em algumas funções, coisas que vêm sendo questionadas e tal, mas ainda existe. A gente sabe que existe. E eu mesmo reconheço, como homem, eu reconheço alguns privilégios que eu tenho, né? Por exemplo, para mim eu sei que eu tenho menos risco de sofrer alguns tipos de violência, que, por exemplo, para a mulher é, já é outra sensação. Eu vejo que tem mulheres que não conseguem andar sozinhas em determinados horários, em determinados locais. E já, por exemplo, eu como homem tenho uma segurança maior. Então, para mim é menos arriscado de certa forma, assim, ou pelo menos eu me sinto menos inseguro. E várias outras questões, né? Esse aqui é só um exemplo. Mas existem realmente privilégios que as pessoas têm em determinadas posições. E aqui a gente fala, quando a gente fala de privilégio, a gente fala de vários aspectos, né? Tem privilégio de quem é branco, tem privilégio de quem é rico, tem privilégio de quem mora em determinados locais, tipo, pessoa que mora no Sudeste, elas têm mais oportunidade do que quem mora no Norte e Nordeste. Mas, em compensação, quem mora numa capital tem mais acessos do que quem mora no interior. E assim vai. Então, a gente precisa entender esses lugares de privilégio. E como homem, a gente realmente tem muitos privilégios. A gente precisa entender eles e fazer valer baseado no que a lei permite. Então, a gente não pode também fugir da lei. A gente precisa criar os nossos homens, os meninos, como um ser consciente, consciente do seu papel, consciente das suas habilidades, dos seus privilégios, mas também dos seus deveres. Tanto que a gente vê que existe uma lei que ela é muito aplicada hoje em dia, que é justamente a lei que classifica o homicídio contra mulheres por questão de ódio ao gênero como feminicídio. Por quê? Porque ainda hoje existem mulheres que são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, que são, de certa forma, vistas pelos homens como inferiores ou como propriedades dele, como. Enfim, também é um assunto bem polêmico, mas infelizmente é algo que ainda existe, mas que a gente pode começar a desconstruir, né? Justamente quando a gente educa o menino sobre esse respeito às mulheres, sobre os direitos e deveres que ele tem, ele vai entender que ele não tem o direito de matar ninguém, principalmente matar porque é uma mulher ou porque ela não quer mais se relacionar com ele. Enfim, que são coisas absurdas, mas que realmente tá na mente de muitas pessoas. Eles realmente acham que são propriedades. Tem um assunto que eu nem quero abordar agora, porque talvez eu faça um episódio específico sobre isso, que é uma lei que existia, né, que era a legítima defesa da honra, que eu acho que é uma coisa muito absurda, mas que era um respaldo que o homem tinha para cometer o que quisesse cometer com a mulher, baseado na honra dele ser homem. É um assunto que cabe nesse episódio, nesse tema, só que ele é muito aprofundado. E quando tiver outra oportunidade de falar sobre esse assunto de masculinidade, eu vou abordar essa lei. Porque, assim, realmente muitas mulheres elas foram mortas porque o homem achava que ele estava sendo desonrado como homem e como a mulher era propriedade dele, que a gente viu na lei de antigamente, né? O homem ele achava que poderia fazer e realmente ele fazia e a lei amparava ele. Ainda bem que hoje em dia isso mudou, a gente tem leis que protegem as mulheres, a gente tem homens mais conscientes, mas ainda assim a gente não chegou onde a gente deveria estar. As mulheres precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, e a gente precisa hoje, como sociedade, construir os homens para esse futuro que a gente já imagina que vai ter. Então, assim, vai fazer bem para o homem entender essa nova realidade, que o mundo ele tenta ser mais igualitário, não apenas para tirar dele privilégios, mas também para fazer com que haja justiça no mundo. E o mundo justo é o que, de certa forma, todo mundo quer, né? E quando a gente fala sobre essa criação, é realmente a responsabilidade de quem está hoje educando as futuras gerações. É aí que está a chave para essa mudança.
E acabei de perceber que quando eu falei sobre identidade de gênero e orientação sexual, eu não expliquei o que é orientação sexual, né? A identidade de gênero é sobre essa questão do gênero, sobre cis, trans, sobre com que a pessoa se identifica. E a orientação sexual, ela está totalmente ligada ao sexual. Então, ou seja, a pessoa pode ser um homem, mas sexualmente ele gosta de se relacionar com mulheres. Então aí entra a orientação sexual dele. Ele se identifica como heterossexual, porque ele se relaciona com o sexo oposto. Ou seja, ele é homem e se relaciona com mulher. Aí vai entrar também as outras questões, daí que entra a sigla LGBT, né? Que existem outros tipos de orientação sexual. São pessoas que não são apenas heterossexuais, mas elas podem ser bissexuais, homossexuais, transexuais. E existe também até o assexual, né? Que é a pessoa que não tem esse interesse, essa inclinação pela relação sexual. Então, essa é a diferença em identidade de gênero, que é como a pessoa é classificada ou se autodeclara, e a orientação sexual, que também é pessoal, né? Às vezes a pessoa já nasce pela questão hormonal mesmo, não tem essa ativação sexual, e aí conforme vai crescendo, vai desenvolvendo e se identifica com, com algum tipo de orientação. Que também ao longo da vida as pessoas elas vão mudando isso, se identificam às vezes a vida inteira como hétero e depois percebe que ela é homo, que ela é bi, e aí por aí vai. Mas isso também é uma discussão mais ampla. Eu queria trazer só para explicar para quem não entende que existe uma diferença. Não é apenas doutrinação. A gente precisa entender sobre identidade de gênero e sobre orientação sexual, até para a gente entender a nossa classificação perante a lei, né? Então, assim, trazendo o meu caso. Identidade de gênero, eu me identifico como um homem cis. Então, você sabendo disso, você sabe quem que você é. E no geral também, voltando para a conclusão, quando a gente cria bons homens, bons meninos, eles sabem que precisam respeitar as pessoas independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da raça, independente do credo religioso. Por quê? Porque é lei, é justiça. Então as pessoas elas vão respeitar o outro. E é isso que a gente precisa fazer. Porque as pessoas entendem quem ela é e entendem o que ela pode fazer também. Então, colocar esses limites que por muito tempo o homem meio que não teve limite, ele era colocado no topo da lei, e isso fez com que a gente criasse essa cultura de violência, de opressão. Mas hoje a gente tem caminhado para uma mentalidade mais aberta, mais respeitosa, então que cada vez mais isso aconteça, né? Que as pessoas sejam íntegras, sejam respeitosas e andem de acordo com o que a lei pede para que elas façam. Não sei se eu consegui trazer um assunto tão complexo de forma simples de entender, mas é um começo. Esse foi o segundo episódio, né? O primeiro eu falei sobre pobreza, avise seu filho que ele é pobre, e nesse eu falei sobre masculinidade, avise o seu filho que ele é homem. E vem aí logo mais o terceiro, não vai ser o próximo episódio talvez, mas vem logo aí. Quando vier, eu amarro toda essa trilogia de episódios sobre criação. Eu não tenho filho, mas mesmo assim eu quero te ensinar a criar o teu. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve no futuro.